Eu tava bocejando. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu não estou sozinha, estou com o professor Felipe do ProEnem e ele vai se apresentar aqui pra vocês. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Felipe Moraes, professor do ProEnem, e hoje estou aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre a tão assustadora prova do Enem. Então vamos lá, vamos começar aqui com as dicas mais gerais, assim, coisas que você precisa saber para fazer o Enem. Então vamos para a dica number 1. Então, é muito importante que nós saibamos que essa prova tem muitas questões e que, de um modo geral, é uma prova muito densa e ela é dividida em 2 dias. Há muitos textos nessa prova e você tem um período curto para a realização dessa prova. Portanto, a prática de leitura faz com que a gente consiga ativar mais rapidamente aquilo que a questão está pedindo, porque você lê com mais facilidade. Se a gente não pratica o hábito de leitura, isso dificulta no dia, porque você perde muito mais tempo. Uma outra dica em relação a isso é, num primeiro momento, você talvez ir primeiro para a questão, porque você já sabe o que a questão está pedindo e depois você ir ao texto, porque senão você lê o texto, vai para a pergunta, você, eu li isso, aí você vai, mas onde? Até você achar, então quando você tem a pergunta, você já vai ler o texto procurando aquilo que a questão está pedindo. Essa é uma dica que eu já ouvi muito dos dois lados. Lê primeiro o texto, lê primeiro a questão. Então você acha mais importante ler primeiro a pergunta. E as alternativas logo? Não, a pergunta. Porque você já vai ao texto buscando o que a pergunta está pedindo. Quando você achar no texto, aí você começa a associar aquilo às alternativas. Porque você ganha tempo. Por se tratar de uma prova muito densa, o ideal é que você ganhe tempo. Isso é engraçado, porque quando eu tô muito tempo sem ler e eu pego um livro para ler um livro, uma coisa simples, eu fico lendo a mesma linha várias vezes, eu fico, gente, não sei mais como ler. Exatamente, não é que você não saiba ler, é que na verdade é esse processo de adquirir a informação que aquele texto está te dando e ao mesmo tempo a assimilação na construção da frase. Tudo é uma prática. Se você pratica exercício todos os dias, você tem uma facilidade. Se você ficar uma semana sem praticar, na semana em que você voltar, por mais que o exercício seja algo com o qual você já tenha tido contato, você vai sentir dificuldade em executá-lo novamente. É igual em inglês, vai ficar muito tempo sem falar, quando você for falar, vai estar meio que engessado. Fica enferrujado. Enferrujado, exatamente. E uma dica, assim, sobre linguagens, assim, mais especificamente. É muito importante que a gente preste atenção nos gêneros que estão sendo utilizados. Reconhecer o gênero é algo muito eficaz, porque o gênero vai te dizer muitas informações já. Então o gênero já te diz qual é o modo de organização em que aquele texto foi produzido. Então se ele é argumentativo, se ele é narrativo, se ele é expositivo. Já tá mais ligado nisso quando for ler o texto. Exatamente. Porque cada gênero vai ter um modo específico sendo utilizado. E aí eu tento também a fonte de onde ele veio, porque eu tenho o público-alvo, e o público-alvo é muito importante, porque a nossa linguagem, ela se adapta a depender do público-alvo. Com certeza. Então, se eu tenho um público muito instruído, eu tenho que ter uma linguagem num nível muito alto. Se eu tenho um público menos instruído, a minha linguagem já precisa ter uma adaptação um pouco mais baixa. Por quê? O intuito da língua é estabelecer comunicação, seja ela a língua que for. Então, se você se comunica, isso está tudo ok. E é justamente esse o intuito dos textos. Então, você analisar onde aquele texto está sendo utilizado, veiculado, é de suma importância. É muito interessante o que você falou, porque já me deram essa dica de você ler lá no rodapézinho onde foi publicado, se é de um jornal, se é de uma revista, essa dica é bem legal. E eu acho que já puxando pro gancho do inglês que você falou, o que importa é a comunicação, que é a questão do inglês. Gente, a prova de inglês, ela é basicamente interpretação. Então você não precisa se preocupar com palavras específicas, saber o que é tempo verbal, porque a prova não tá medindo se você é super expert em inglês. Só quer saber se você consegue entender a mensagem. Então acho que isso que é o mais importante. Você praticar lendo. Lê qualquer coisa, lê matéria de jornal, lê livro em inglês, porque isso já vai estar te ajudando, acho que, para a prova de inglês. Os textos tratam de temáticas das mais variadas possíveis, mas são sempre temáticas dentro daquilo
que o candidato está vivendo. Então, quando a gente trabalha a ideia da interpretação, a gente precisa associar que existem duas instâncias ali. Uma é a informação já conhecida, que é a informação de mundo. E a outra é a informação nova. Do texto, né? Exatamente. Para que você compreenda o texto, você precisa pegar essa informação já conhecida e dialogá-la com a informação nova. Porque se só tiver informação nova, você não consegue entender. Justamente porque há pouca informação conhecida para que você possa fazer essa associação, esse casamento. Por isso que às vezes falam, mas o texto não me deu nada, mas o texto ele só está tentando te dar o gancho para a questão. Você já tem que saber sobre o que se trata aquilo. Existe muito ali já do conhecimento de mundo. Mais uma dica aí de insiders. Então, em relação à questão de você ter também esses gêneros, uma outra dica muito importante é você pensar que as características desses gêneros e o reconhecimento desses gêneros também te ajuda a resolver questões. Por quê? As questões elas podem estar destinadas para a função do gênero. E se você já sabe para que serve uma notícia, você sabe qual é a função da notícia. Se você sabe para que serve um anúncio publicitário, você sabe qual é a função. Porque essa pergunta é muito clássica, que é qual é o objetivo do texto? Informar, caracterizar, descrever. Aí se você já sabe, fica um pouco mais fácil. É muito comum, às vezes, porque são as famosas pegadinhas, que quando a gente se depare com uma campanha publicitária ou com um anúncio publicitário, o cara pegue lá uma campanha que não tenha necessariamente o verbo no imperativo, que é uma característica muito comum. Aí ele pega porque ele vai fazer uma pegadinha, aí ele faz essa pergunta, qual é o objetivo? Aí o cara não viu o verbo no imperativo, ele não enxerga como objetivo a ideia de interferir no comportamento do outro de modo a convencê-lo a aderir àquilo, sendo que todo anúncio publicitário e toda campanha tem esse objetivo. Então não é necessariamente o verbo no imperativo. O verbo no imperativo é uma característica muito comum, mas não é uma regra em todos esses textos. Então você reconhecer esses gêneros é algo de suma importância também para que você já faça associação com os enunciados das questões. Aí volta a nossa dica inicial. Às vezes você não precisa ter lido o texto todo. Você foi ao enunciado, você já sacou do que o enunciado quer. Às vezes você vai na nota de rodapé e você já sabe qual é a resposta. Porque você associa ao gênero, as características do gênero e mata uma questão e ganha tempo. Isso que eu ia falar, ganha tempo. Você tem alguma dica assim prática, uma dica assim para você ganhar tempo e fazer a prova de uma maneira melhor, não necessariamente sobre a questão, mas sobre fazer a prova? Então, a primeira dica é tente fazer questões. Volta àquela questão da prática. A prática leva à perfeição. Então, a execução de muitas questões vai fazer com que você tenha uma habilidade maior com execução de questões. Eu até brinco que o Enem não testa a sua inteligência, testa a sua capacidade de ficar sentado com a bunda na cadeira horas. Exatamente. É um teste, antes de tudo, psicológico. Com certeza. Então, se você está preparado para realizar muitas questões em um único dia, que na verdade você não vai ter o dia inteiro, você precisa pensar nisso, que você vai ter um período do seu dia para a realização dessa prova, é algo que precisa, então, estar ali muito já no sangue, né? Na rotina. Porque muita gente fica lá com aquelas questões super difíceis, não, porque eu sei. Tá, mas você sabe fazer em 3 minutos? Porque às vezes você sabe fazer, mas não sabe fazer em 3 minutos. É mais ou menos o tempo que a gente espera para a execução de uma questão. Então, esse primeiro momento é isso. Prática. Errei. Faz de novo. Não é desanimar. Vou buscar o porquê de ter errado. Isso é muito importante no texto. A gente não tem só que, errei, é A. A gente não aprendeu nada ao saber que é A. Eu tenho que saber o motivo de ser A e de não ser questão, exatamente. E de não ser a C. Porque se eu marquei a C, alguma convicção eu tinha para aquilo ali. Eu preciso desfazer essa convicção. E desfazer o erro também é uma metodologia de aprendizagem muito, muito importante. Eu não sei. Eu não compreendo essa coisa de acertar de qualquer maneira nos exames. O importante não são as notas que se tiram no exame, e sim o que tenham aprendido. E além disso, isso que eu falei já, de ir na questão e voltar no texto. Você vai ganhando sempre muito tempo. Porque às vezes você vai ter uma questão em que você vai ter realmente de ler o texto inteiro. Às vezes você vai ter uma questão com mais de um texto. Então aquele tempo que você ganhou em uma questão, você dedica na questão posterior. Então acho que assim, tempo é muito importante para essa prova. Porque às vezes você tem muito conhecimento, mas você não tem a rapidez, né? Então não adianta muito na prova do Enem. Saber administrar o tempo é muito importante. Essa é a palavra.
gente tá aprendendo muito português, gente. Hoje aqui, olha, eu tô afiada já no português. Todos nós sabemos muito português. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Adorei sua participação aqui no canal. Eu que agradeço. Pra trazer um pouquinho mais desse conhecimento, assim, da prova em si, né? Porque eu já fiz prova há muito tempo, então minhas dicas não são, acho que, tão boas. São sim, todas as dicas são sempre muito bem-vindas. Mas espero que vocês possam pegar essas dicas aí e colocar em prática no dia da prova. Não ficar nervoso também é muito importante, né? Tá calmo e tudo mais e vai dar tudo certo. I decided to fail the test on purpose. Whatever my mother might do to me, at least there wasn't 400 of her. You passed. Mas exatamente isso, a prática faz com que eles percam também esse nervosismo, porque eles já vão saber lidar com a prova. E aí você já tira um monte de candidato assim que vai estar lá todo nervoso, comendo as unhas, blá blá. Tá lá pleníssimo fazendo a prova. Então é isso, gente. Não esquece de se inscrever no canal, clicar em gostei e também se inscrever no canal do ProEnem, porque lá, gente, tem muitos professores maravilhosos, tem muita dica legal pro Enem, então corre lá pra se inscrever, tá bom? Valeu, galera. Um beijão. Então é isso. Beijo, tchau.